E agora falamos do médico Farley Vinícius Alencar de Alcântara, que é um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de fraude em dados de vacinação contra a Covid-19. Ele que teria sido o primeiro a fazer uma tentativa de inclusão da informação falsa de aplicação de vacina no sistema do Ministério da Saúde. Notícia que é destaque do nosso site da CNN Brasil, como você pode ver aí. Atualmente, o Farley de Alcântara trabalha na empresa e é bolsista no Hospital H. Olhos, que fica na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Procurada, a unidade informou que o médico é, abre aspas, um prestador de serviço da instituição e a sua conduta não tem nada que o desabone e que irá aguardar a conclusão das investigações para avaliar quais medidas serão tomadas, fecha aspas, foi o que escreveu, portanto, o hospital em que esse médico trabalha. No entanto, gente, apesar dessa afirmação, ontem o nome de Alcântara foi retirado do site oficial da unidade de saúde e questionado se algo mudou de quinta para sexta, o hospital não respondeu aos questionamentos da CNN. Fontes ligadas à unidade disseram que o intuito é desvincular o nome do profissional do local, mas que ele deverá seguir trabalhando normalmente. Segundo as investigações da Polícia Federal, o Farley Vinícius Alencar de Alcântara trabalhava como médico plantonista no Hospital Municipal de Cabeceiras, na cidade do interior de Goiás, a pouco mais aí de 100 quilômetros de Brasília, quando escreveu informações falsas à mão em um cartão de vacinação. E, inicialmente, a fraude teria intuito de beneficiar Gabriela Santiago Ribeiro Cid, a esposa do Mauro Cid, o ajudante de ordens do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Para isso, ele teria pego, então, os dados verdadeiros, ele teria pegado os dados verdadeiros de uma enfermeira que, de fato, se vacinou para forjar a vacinação de Gabriela. Nessa operação, gente, vamos lembrar, a PF apreendeu o celular do ex-presidente Bolsonaro, que voltou a negar que tenha sido vacinado. É aguardado agora um depoimento dele já nos próximos dias e sobre isso a gente conversa então com os deputados federais Zé Neto, do PT da Bahia, e Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Deputados, muito boa tarde para os senhores, bem-vindos aqui na CNN Brasil. Primeiro, uma satisfação imensa estar com você, Muriel, meu amigo Domingos, e um deputado federal atuante, Congresso Nacional, na Câmara, muito bem, presidente da Comissão de Comércio. Prazer estar com vocês e com o seu público essa tarde. Vamos começar, então, com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Gostaria de ouvir o senhor, então, para a gente começar e entendendo que tipo de responsabilização o presidente Bolsonaro poderia ter depois dessa situação. Existem chances, na sua avaliação, inclusive, do presidente Bolsonaro sair preso depois dessas descobertas? Qual que é a sua avaliação, deputado? Olha, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado do mundo, que ontem, tem uma notícia boa, nós saímos da situação que a OMS colocava como calamidade, como ainda de apreensão com relação à Covid. E o Brasil encerra esse momento com um trágico número de mais de 700 mil habitantes do nosso país que morreram de Covid. E esse dado é um dado que nos estarrece e lembra da responsabilidade que todos e todas nós temos com relação a esse tema. Ele, ao que tudo indica, me parece que as investigações estão muito numa linha de clareza, ele teria feito uma irregularidade, cometido uma irregularidade, uma falsificação de documento para adentrar com sua filha, sua família, nos Estados Unidos. Isso tem uma punição. Eu acho, na minha opinião, que é preciso que nós deixemos o devido processo legal agir, a justiça agir. Eu até defendo, e o próprio Domingos sabe disso, que essa não é uma situação de um debate político, é um debate judicial. E se tem crime, se tem 6 pessoas envolvidas nesse crime, todas e todos terão que ser investigados. E assim, isso não só dele, como dos outros, pagarem como qualquer cidadão do Brasil deve pagar quando comete um crime dessa natureza, já que nos Estados Unidos era proibido entrar sem o cartão de vacina que era exigível.
Deputado Domingos Sávio, agora quero te ouvir. Uma boa tarde para o senhor. Quero saber então se existe chance na sua avaliação do ex-presidente Bolsonaro ser preso ou até responsabilizado de alguma forma. Qual que é a sua avaliação? Bem-vindo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, amigos Zé Neto e a todos que nos acompanham. Olha, Muriel, eu me preocupo nesse momento mais do que com o presidente Bolsonaro e com a sua família. Eu me preocupo com o Brasil, com a nossa democracia. Veja, Muriel, o que nós estamos vendo é um absurdo abuso de autoridade, na minha opinião, do ministro Alexandre de Moraes. Ele abriu há mais de 2 anos um inquérito sob o pretexto de que o Supremo Tribunal Federal estava sendo ameaçado. E depois, alegando que as fake news representavam um risco para a democracia, ele vem prorrogando esse inquérito há mais de 2 anos, o que não é normal na estrutura judiciária. Agora ele quer colocar que uma hipotética falsificação de um cartão de vacina, em que o presidente Bolsonaro afirma que nunca tomou vacina, que não tem nenhum interesse em ter cartão de vacina, até porque ele esteve nos Estados Unidos declarando que não tomava vacina e ficou do lado de fora de uma pizzaria dizendo, olha, eu não tomei vacina, aqui tem que ter cartão de vacina para entrar, eu estou do lado de fora. Além disso, a autoridade que tem o passaporte diplomático, como ele tinha, né, enquanto era presidente, dele não é exigido esse tipo de documento. Até porque o cartão de vacina não é um documento obrigatório que todo mundo tem que ter. Para algumas circunstâncias, tem que ter. E o presidente Bolsonaro declarou que não tem nada a ver com isso. A própria Procuradoria-Geral da República, consultada pelo ministro Alexandre de Moraes, disse, olha, não vejo razão de fazer busca e apreensão na casa dele. Então, eu vou te dizer, o que me preocupa é que nós hoje não temos um ministro trabalhando em cima dos ditames da lei. Na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes trabalha muito mais em função das suas ideologias, da sua posição política e deixa de fazer um trabalho de juiz para fazer um trabalho de perseguição política, tentando, de alguma maneira, incriminar o presidente Bolsonaro para que ele fique inelegível. É a minha opinião e eu acho que isso é um grande desserviço à justiça do Brasil, ao país, porque, de fato, se alguém falsificou um cartão de vacina, ainda que isso não seja o fim do mundo, né? É errado, é errado. Agora, incriminar o presidente da República, falar até em prender o presidente da República, a mesma justiça que depois do Lula condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, o Supremo negar vários habeas corpus, dizendo não, ele está preso, e está preso porque cometeu crime. Aí o STF solta o Lula e agora quer prender o Bolsonaro por causa de um cartão de vacina. Olha, quem está sofrendo com isso é a democracia brasileira. Quem está em risco não é o Bolsonaro. É muito mais sério. Quem está em risco é a democracia brasileira, na minha opinião. Deputado Zé Neto, na sua avaliação, então, estamos tratando o que a gente está acompanhando agora. Pode ser uma perseguição política, como argumenta o deputado Domingos Sávio? Qual que é a sua avaliação, deputado? Gabriel, só lendo um trecho aqui do documento que está na imprensa, que já é fruto, inclusive, das investigações feitas pela Polícia Federal. O usuário associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu certificado de vacinação contra a Covid por meio de aplicativo Conectus nos dias 22 de 12 de 2022, 8 horas, 27 de 12 de 22, 14 19, 30 de 2 de 2022, às 12h02 e 14 de 3 de 2023, às 8h15, diz o relatório da PF. Isso aqui diz respeito, inclusive, às investigações de uma certificação de vacinação para Jair Bolsonaro e que foram emitidos 4 vezes entre dezembro e março desse ano. O que a gente tem que focar, e é muito importante isso, o Brasil passa uma fase de reestruturação do Estado brasileiro. Os 4 anos do presidente passou, esses 4 anos foram de desmoralização do Estado brasileiro, das instituições, do Estado de Direito, que culminou, inclusive, numa situação absurda que ele também está respondendo na Justiça Federal, está respondendo na Polícia Federal e no Supremo, e que é o dia 8 de janeiro. Nós temos que casar tudo isso, primeiro, para fortalecer o Estado de Direito. Se ele fez o que está sendo colocado já pela imprensa, pelas primeiras
situações que estão sendo expostas pela Polícia Federal, ele cometeu um crime. Ele não pode estar acima da lei. Defender o Estado brasileiro, defender nossa democracia, defender a lei, defender as instituições, passa por responder à lei. E se ele cometeu esse crime, qualquer cidadão que cometeu o crime que ele está sendo investigado tem de 3 a 6 anos de possível condição de ser preso. Ele não pode estar acima da lei. E nós estamos aqui para cobrar que, tanto no que diz respeito ao cumprimento da lei, como também no que diz respeito à nossa formulação institucional do Estado do Direito, isso seja levado adiante. Agora, é como eu disse, isso é uma situação que deve ser tratada na justiça. Isso deve ser tratado com devido processo legal e com transparência. E é isso que nós vamos apenas esperar que aconteça, e já estou vendo que está acontecendo. Com relação a essa situação de trazer para o campo da política, é tentar vitimá-lo. Olha, todos lembram que se o Brasil tivesse comprado vacina, tivesse feito a campanha adequada, que sempre fomos top no mundo nesse aspecto, talvez nós tivéssemos perdido 701 mil vidas. E 400 mil vidas talvez fossem salvas. Tudo isso tem que se conectar para a gente entender que se esse que dizia que não tomasse vacina, ele se vacinou, não é apenas um crime. É também uma fraude do ponto de vista do que se pode pensar de uma pessoa que contava uma história, propagava uma coisa e fazia outra. Deputado Domingos, quem argumenta pela responsabilização de Jair Bolsonaro argumenta basicamente que Coronel Cid era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro e que o único beneficiado na falsificação de um documento de vacinação, no caso de Bolsonaro, não seria ninguém mais além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de te ouvir também com relação a esse argumento utilizado por quem está defendendo a responsabilização do ex-presidente. Olha, Muriel, veja bem, o presidente Bolsonaro, em momento algum, existe qualquer indício de que ele falsificou qualquer documento. E mais do que isso, não existe nenhum indicativo de que ele usou esse tal documento que alguém teria produzido e teria produzido de forma absolutamente ilegal. E eu entendo que tudo que é ilegal tem que ser combatido. Agora, eu insisto, na medida que tentam imputar ao presidente algo que ele não fez, e tentam condená-lo por uma falsificação de um cartão de vacina que outra pessoa fez, é baixar demais o nível. É, de fato, entrar num processo de desespero. No passado, o que nós condenamos, o que se fazia era caçar mandato, era dizer que tinha que ser expulso do Brasil. Agora, o que se quer fazer é dizer temos que arrumar uma maneira para condenar o Bolsonaro para ele não concorrer. Ora, metade, praticamente, do Brasil votou no Bolsonaro. Outra metade votou contra o Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, ele não esconde que ele é contra o Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes foi comemorar a diplomação do Bolsonaro com a equipe do Lula, com a equipe do Lula. Depois, sendo homenageado no Tribunal Regional do Rio de Janeiro, e eu era louco para dizer isso ao vivo para o Brasil, o Alexandre de Moraes teve o desplante de, como ministro que presidiu o processo eleitoral, dizer assim: venceu a democracia, o lado da democracia, perdeu o lado da mentira. Ele atribuiu aos mais de 57 milhões que votou no Bolsonaro, que é o lado que perdeu, né, algo terrível. Ele mostrou que ele tem lado. Portanto, na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes não é isento. Ele, como outros do STF que disseram que o Moro não era isento e anularam tudo que o Moro fez, ele agora declaradamente se coloca como um adversário, um inimigo do Bolsonaro, de todos que concordam com o Bolsonaro. E, na minha opinião, passa a persegui-lo, porque mesmo o Ministério Público Federal dizendo que não havia motivo para fazer busca e apreensão, ele não apenas nega a tentativa do Ministério Público Federal de ser isento, de ser equilibrado, mas ele já se antecipa no processo e diz: não, eu acho que se falsificou, ele sabia. Ora, de onde que o Alexandre de Moraes tirou isso? Ele é um juiz que já tem ideia preconcebida. Portanto, na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes diminui o judiciário brasileiro. Na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes não leva mais em conta a Constituição. Ele se acha acima do bem e do mal, acima de todos, acima da lei. E é possível que amanhã, inclusive, ele me processe e diga: olha, o Domingos, embora deputado federal, não tem direito à opinião. Deputado Zé Neto, esse é só... Desculpa, a gente está
com a conexão falhando do deputado Domingos Sávio. Desculpe, deputado, eu não quis te cortar, eu pensei que o senhor tinha acabado porque a conexão está falhando. Não, Pode concluir, por favor, deputado. Eu compreendo. Eu apenas dizia o seguinte, que é possível que eu, ao dizer que não concordo com ele, amanhã eu seja tratado como um inimigo do Estado Democrático, porque discordar de alguém no Brasil agora virou sinal de que você é inimigo da democracia. Ou seja, o Alexandre de Moraes e alguns acham que são os donos da democracia. Quem pensa diferente está atentando contra a democracia. Ora, isso é o fim do Estado Democrático de Direito. Chega disso. É preciso que haja uma reação. Deveria vir do Senado. E eu alerto ao meu conterrâneo de Minas, Rodrigo Pacheco. É hora de acordar e de dizer: nós não podemos aceitar absolutismo. Isso já vem lá do espírito das leis. Isso vem de uma história ao longo da humanidade. O absolutismo faz mal. O Alexandre de Moraes, na minha opinião, hoje, ele quer imperar como absoluto acima das leis. Deputado Zé Neto, quero te ouvir agora. Esse é só um dos processos em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado. Na sua avaliação, qual pode ser o processo ou a investigação mais grave quando a gente fala de responsabilização ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, esse é um deles. Tenho que dizer, vários que dizem respeito ao processo de vacinação, de omissão dele, de ter fabricado fake news e ter divulgado situações que não ajudaram a combater a vacina. Não é vítima de nada o ex-presidente. Ao contrário, o que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes colocou, é que a democracia venceu, não porque Lula venceu, é porque ele dizia que se ele perdesse a eleição não iria ficar barato. Dizia isso publicamente. Chegou ao ponto de usar por diversas vezes a máquina pública, a Praça dos Três Poderes, para fazer alusão a uma tentativa de permanência no poder, mesmo que houvesse uma derrota nas urnas, porque desde cedo ele dizia que as urnas não respondiam, que as urnas seriam fraudadas, quando o mundo inteiro, quando o país inteiro dizia: nosso sistema eleitoral é um sistema seguro. Inclusive, ele dizia isso com relação apenas à eleição dele, porque ele não diz isso com relação à eleição de deputados federais, que o partido dele elegeu a maioria, deputados federais da Câmara, não dizia a respeito disso quando o partido dele e os aliados dele elegeram diversos senadores, governos estaduais. Enfim, ele tem diria, um imenso colorário de processos que ainda vão aparecer. Vão aparecer, quer dizer, que já estão sendo investigados, que ainda vamos ter desdobramentos, que ele vai ser ouvido por Polícia Federal, que ele vai ser investigado pelo Ministério Público, que ele vai responder para a Justiça. Eu acho que, nesse momento, o que a gente tem que ter clareza é que todas essas investigações aconteçam. As dúvidas agora, por exemplo, que foram colocadas pelo deputado Domingos Sávio, que elas sejam tiradas. De que forma? Vamos saber se nos Estados Unidos ele disse que ele estava vacinado. Vamos saber quantas viagens ele fez com cartão de vacina, constando que ele tinha sido vacinado com a filha, quando, na verdade, ao que parece, eu não quero aqui antecipar decisão de inquérito, não tinha esse registro na vida real, tinha um registro feito de forma factoide, ou seja, um registro que era falso. Então, tudo isso não diz respeito apenas a essa situação isolada, diz respeito ao fato de ter feito várias palestras, por exemplo, várias palestras, dizendo antes do 8 de janeiro e também depois do 8 de janeiro, quando se tentou dar um golpe no Brasil. Foi uma criminosa contra a democracia, contra os poderes. Ele disse várias vezes em palestras que, segundo o TSE, ele não estava eleito. Então, essas questões todas têm que ser trazidas, porque se tem uma coisa que a gente tem que garantir, é o seguinte: eu e Domingos somos de partidos diferentes, nos respeitamos, nós temos, ele é do PL, eu sou do PT, mas nós sabemos o tamanho e a importância que temos um Estado democrático de direito que permite, tanto a mim como a ele, virmos hoje aqui à CNN debater, cada um com suas ideias e serem respeitados esses parlamentares e ter, na verdade, condição de seguir em frente com o Brasil, que sempre clamou e ter na democracia um pilar importantíssimo da sua construção constitucional. Portanto, ele tem que responder. E essas questões todas devem ser tratadas com transparência. E volto a dizer, ele não é vítima de nada.
e ele deve ser tratado com a justiça. Para mim, na política, eu já disse a alguns companheiros, esqueçamos ele, esqueçamos o ex-presidente. Nós temos uma construção de Brasil agora para fazer. Nós temos tarefas imensas, como a reforma tributária, como o arcabouço fiscal, agora outros debates que acontecem que precisam ser tratados na Câmara. E isso, para mim, é que é o mais importante. O presidente, a justiça vai cuidar dele. E tenho certeza que a justiça vai fazer com que isso aconteça com transparência e dentro do devido processo legal, respeitando os limites da democracia e da justiça. Deputado Domingos, para a gente encerrar, existe algum processo que o presidente Bolsonaro está envolvido, o ex-presidente Bolsonaro está envolvido, que por acaso tem preocupado, tem dado uma dor de cabeça aí para os apoiadores? Algum específico que tem preocupado mais, deputado? Muriel, primeiro eu quero concordar com o meu amigo, que eu também tenho uma profunda admiração e respeito, Zé Neto. Nós temos muita coisa para fazer na Câmara Federal, no Brasil, temos que cuidar desse país, temos que trabalhar para que a gente supere as dificuldades. A gente está com a conexão do deputado. Deputado Domingos, o senhor pode recomeçar novamente, porque está falhando a sua conexão? Agora o senhor ficou travado para a gente. Pode falar, agora sim, vamos tentar. Sim. Olha, para concluir, enquanto a gente tem tanta coisa para fazer, a gente vê, não o STF, embora me preocupe a omissão de alguns lá, mas o Alexandre de Moraes, contrariando inclusive a Procuradoria, uma atitude de perseguição com o presidente Bolsonaro. E você pergunta, tem algum outro processo que preocupe? E é esse o grande desafio. O homem governou o Brasil 4 anos, com postura dura contra a corrupção. É fato que, às vezes, o presidente Bolsonaro, eu vou usar uma expressão até dura, às vezes é um pouco grosso, ele não foi feliz na relação com a imprensa. É natural que alguns não concordem dele, mas é um homem obstinado com honestidade, com seriedade, com amor à pátria, com a defesa do Brasil, e não tem nenhum processo que fala de 1 centavo de desvio, que fala de um deslize. Pelo contrário, quando alguém tentou fazer alguma coisa errada no governo, ele colocou para fora. Não houve a conclusão ou o êxito em fazer coisas erradas. E com o presidente Lula, que foi condenado, primeira, segunda instância, eu não vou falar nem do triplex, nem do sítio, mas dos bilhões que foram devolvidos com as pessoas assumindo. Roubamos com a conivência do governo Lula e do governo Dilma. Isso parece que passaram uma borracha na cabeça de algumas pessoas, ficaram com raiva do Bolsonaro e não querem que ele volte nunca mais, como se isso fosse o problema da democracia. Olha, Muriel, com toda certeza, nós precisamos ter mais serenidade nesse momento. Não é simplesmente tirando da vida pública alguém com subterfúgio de um cartão de vacina. Olha, é uma vergonha dizer, olha, o presidente Bolsonaro tem que ser preso por causa de um cartão de vacina. Agora, o Lula tem que voltar a ser presidente, mesmo tendo sido condenado em primeira, segunda, terceira instância, por crimes que depois disseram, não, os crimes existiram, mas prescreveram. Como prescreveram, o ladrão pode presidir o Brasil. Ora, isso é inaceitável. Nós, brasileiros, não vamos aceitar esse jogo. E o Alexandre de Moraes, não pense que os constituintes disseram que o Supremo era supremo sobre tudo. É a Suprema Corte do Judiciário. Está na hora de estabelecer equilíbrio entre os poderes. Volto a lembrar, Rodrigo Pacheco, você tem uma missão e você não pode sujar a sua biografia. Está na hora de reagir, dizer, Supremo é Corte Constitucional, é para tratar de matérias constitucionais, para julgar quem tem foro especial. Agora o Alexandre de Moraes vai tratar de um processo de cartão de vacina com pessoas que não têm foro especial, que não representam nenhum risco para a nação, para perseguir o ex-presidente Bolsonaro. É uma vergonha. Não tem nada contra o presidente Bolsonaro, vão tentar prendê-lo por causa de um cartão de vacina. Ora, o mundo inteiro vai rir da gente. Nós conversamos com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e Domingos Salvi, do PL de Minas Gerais. Aos deputados, obrigada pela participação mais uma vez. Uma boa tarde para os senhores e um bom fim de semana também. Obrigada. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todas e todos que nos deram o prazer da audiência. Vamos trabalhar, vamos construir um Brasil, porque de fake já chega e o Brasil precisa se passar da linha. Esse presidente vai responder pelos crimes que ele cometeu e não foram poucos. Obrigada, deputado. Vamos trabalhar, Zé Neto. Um abraço. Obrigada, deputados.